Fala amigos! E aí, como estão? Tudo certo? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje aí para falar sobre um tema que muito recorrente, eu acredito, né, nos dias de hoje, assim, com a questão da internet, com a questão de facilidade de acesso, né? E acredito que seja interessante pra gente trazer isso um pouco pro lado da neurociência, entender um pouquinho do cérebro, né? E, obviamente, acho que isso vai dar uma continuidade bacana nisso que a gente já estava aprendendo nas últimas aulas, certo? Então, hoje, como vocês viram no título, é sobre a pornografia, né? Pornografia no cérebro, mais especificamente, né? E, enfim, acredito que hoje em dia isso se fala muito mais que antigamente, mas que é um pouco complexo para se falar sobre esse assunto e também até a própria ciência, né? Como, como ela vai construindo, né, pesquisa sobre isso, e hoje em dia ainda não temos algo assim completamente definido e nada muito claro também, assim, quando se trata sobre esse assunto, né? Até porque, como eu sempre venho falando, né, para a ciência, os vícios ainda estão em talvez a gente possa dizer, num período de mudança de como se vê o vício, né? E, e como essa visão ela tem começado a se transformar hoje em dia, principalmente com o advento da tecnologia, das redes sociais. Eu acho que é interessante a gente começar falando, né, que ela não é considerada como um vício, né, não pode ser considerada como um vício, mas como isso que a gente sempre vem falando, né, que a ciência ainda vê muito a questão de vício sobre aquilo que sempre precisa de mais, sempre precisa de consumir uma quantidade maior, né? Mas que hoje em dia isso vem mudando, né? Mas enfim, a gente não pode, entre aspas, considerá-la como um vício dentro da ciência, né? De certa forma. Mas eu acho que já é um consenso, né? Um consenso que ela de fato não faz bem pro ser humano, né? O consumo dela. Por N motivos, né? Que eu acho que não é exatamente o que eu vim falar sobre isso, né? Dentro dessa aula. Eu acho que é interessante a gente entender que esse comportamento, ele aumenta muito a dopamina, né? Aumenta o nosso sistema de recompensa. Então, eu acho que ele pode sim ser considerado um comportamento viciante, né? Porque é um pouco de tudo que a gente já fala, né? São comportamentos que nos tornam a repetir eles com um esforço muito baixo, com uma recompensa muito alta, né? E o nosso cérebro ele vai tentar, vai trazer a gente a tentar repetir esse comportamento, porque não nos demanda muito e é muito recompensador, né? Dentro do sistema exatamente que o nosso cérebro opera, né? Então a gente pode sim considerar ele como um comportamento viciante, né? Apesar dele não ser essa questão de ter que consumir ele cada vez mais, né? Na maioria dos casos. Mas sim, assim, ele pode ser um comportamento que atrapalha muito. A gente vê muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que passam por problemas com pornografia, né? Então eu acho que quando se apresenta um problema assim muito repetido, por mais que a ciência ainda não dê esse aporte, eu acho que é sempre importante a gente prestar atenção, né, e falar sobre ele. É isso que eu venho sempre falando, que talvez a gente possa de fato, né, viciar em qualquer comportamento que nos dê uma recompensa muito grande com um esforço que seja muito baixo, né? Claro que isso não vai acontecer em todos, né, em todos os comportamentos que sejam prazerosos, porque aí sim a gente de fato não conseguiria fazer nenhuma atividade que seja prazerosa, né? Porque aí a gente teria que de fato procurar comportamentos, procurar coisas que, que sejam de alto consumo, né? Para nos dar um prazer, e a gente não engajaria muito em todos esses comportamentos, né? Mas o que de fato é importante a gente entender é que quando o comportamento ele é muito fácil e tem muita recompensa, a gente acaba possivelmente nos tornando adeptos, né, a ele. A nossa
capacidade de reprodução dele sempre aumenta muito mais, né? Então, eu acredito que a pornografia seja, de fato, um desses comportamentos, né? E como é que a gente faz para diminuir, né, essa probabilidade, né? Eu acho que é interessante a gente entender que a pornografia não é a mesma coisa que masturbação, né? São duas coisas distintas, né? Elas se entrelaçam, mas não são a mesma coisa, né? Uma coisa não depende da outra, no sentido de que são coisas diferentes, né? Então as pessoas muitas vezes querem sair, né? Entendem que a pornografia é prejudicial e desejam sair, né? E elas acabam se isolando completamente, né? Do comportamento, né? E também do comportamento masturbatório. Isso acaba trazendo muitas dificuldades para ela, porque a masturbação em si ela é saudável, né? Mas claro que obviamente dentro de uma quantidade normal de vezes, mas as pessoas acabam unindo esses dois conceitos que na verdade não são a mesma coisa, né? Que enfim, sempre são vistos, né, a maioria das vezes como a mesma coisa, né? Mas tem resultados muito diferentes, né, de certa forma, dentro do nosso cérebro, né? Então, entendendo esse conceito, né, acredito que seja interessante a gente entender como o nosso ambiente nos influencia, né, para fazer esses comportamentos, né? Então, talvez a melhor maneira com que a gente possa diminuir esses comportamentos dentro do nosso ambiente, tentar tirar todas as pistas, né, todos os estímulos, né, que nos levam a isso. E eu acredito muito que as redes sociais também fazem muita parte, né, dentro desse processo, né, porque se vocês viram na aula de dopamina, né, que eu falei um pouco mais sobre isso, a gente tem essa substância no nosso cérebro sendo descarregada de uma forma mais numa quantidade, né, maior, de uma maneira mais potente, exatamente no momento que a gente vê aquele estímulo, né, que a gente recebe aquele estímulo e o nosso cérebro já começa a trabalhar. Então, desde o momento que a gente tem acesso, né, a esse estímulo, praticamente a gente já está meio que a gente já está meio direcionado, assim, de fato, né, a fazer esse comportamento. Então, cara, se você de fato tem um problema com isso, ou se você gostaria de diminuir a quantidade, ou se você gostaria até de distinguir esse comportamento da sua rotina, da sua vida, é muito interessante você prestar atenção naquilo que você consome em outros lugares, né? O que você vê, o que você assiste, antes de fato de chegar até consumir de fato, né, o conteúdo, né? Porque, claro que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente negar completamente os estímulos, né? Porque eles estão de fato em todos os lugares. Mas aqueles conscientes, sabe? Aquele que você escolhe, né? Que você por escolha consome em redes, enfim, em conteúdos, né? Dentro das plataformas. Eu acho que se você conseguir diminuir, né, de maneira efetiva esses conteúdos que te levam e você muitas vezes nem sabe, mas que te levam, né, de fato a buscar depois, eu acho que já vai ser uma coisa muito interessante, né, que já vai diminuir muito essa pressão que você tem para consumir pornografia de fato, né. Outra coisa que é muito interessante é a gente trocar esse vício, e aí entre aspas, né, ruim, por um vício bom, né? Porque se a gente tira, né, esse comportamento, essa recompensa dentro do nosso cérebro e a gente não coloca nada de diferente, cara, vai dar esse craving, né, essa vontade, porque precisa de fato ser substituído por outra coisa, né? Então, como vocês já bem sabem, né, quem acompanhou aqui, por comportamentos, por atividades, por coisas que vão te fazer bem, né, e que vão te dar uma recompensa. Obviamente vai ser muito mais custoso, né, porque essas trocas nunca são fáceis, né, sempre são custosas, né, para quem faz, mas é muito útil, né, que a gente faça essa substituição e sofra menos nesse processo, né. E
E, cara, esse comportamento ele é bem difícil, né? Ele é bem, uma vez que você passa, né, por uma atividade, por um consumo de muito tempo, se torna difícil de fato para você conseguir sair, né? Porque é muito fácil consumir, cara. É de graça, no seu celular, na facilidade. Ele não custa nada de esforço para você, ele é altamente recompensador. Então, ele distorce as imagens que você tem, né, do sexo oposto, enfim, do seu próprio corpo. Ele é um comportamento muito ardiloso, né? Ele é um comportamento muito perigoso, assim, né? Porque não te dá por aparência, né? Por externo, o problema que você está tendo, né? Ele não externaliza, né, a dificuldade, os defeitos que isso leva você a ter, né? Então ele é é um comportamento de vício muito velado, né? É difícil para que a gente consiga de fato inibir, né? Porque basta muito, leva muito da gente para que esse comportamento ele se diminua, né? E, cara, de fato é inibição, né? É você conscientemente lutar contra isso, você entender que isso é um problema, né? Para as pessoas que não querem mais fazer parte disso, né? Que querem tirar esse comportamento da sua rotina. Cara, inibição é você conscientemente fazer força, né? Contra. É você tentar diminuir os estímulos, é você não dar margem, né? Não dar margem para ficar em momentos que te levam, e você já sabe que muitas vezes te levam a fazer, né? A cair nesse comportamento novamente. E então, assim, assim como os outros vícios de fato, né? Esse vício, ele, ele também exige uma atitude, né? Um esforço muito alto, né? Mas que ele é completamente possível, né? Eu acho que por mais que ele seja todas essas características que eu dei para ele, né, eu acho que não é nem nada como uma substância, né, que coloca a sua régua, né, que diminui muito a sensibilidade do seu sistema de recompensa, né. Então é completamente possível que uma pessoa que tem esses problemas, ela volte de fato a um padrão mais equilibrado, né, do comportamento dentro desse problema, assim, né, digamos, né. Então eu acho que é isso, gente. A gente hoje mais falou sobre talvez capacidades, né, de lidar com esse problema. E obviamente a gente entende, né? Agora a gente já tem uma lógica, né, por trás do nosso funcionamento do cérebro. A gente entende o porquê que esses conteúdos, esses comportamentos podem nos prejudicar, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo aí, que tenham conseguido aprender alguma coisa, né? Deixe seu comentário aqui embaixo se gostou, se quer dar a sua opinião também. Compartilhe o vídeo aí com quem você acha que precisa ver. E é isso. Acho que nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!